Gente, então vamos lá, boa noite para todo mundo. Obrigada pela presença. Essa esquina realmente é muito interessante a gente falar de um assunto que muita gente, igual eu falei, assim, como eu não lido com criança, na hora que você faz um evento de pediatria, você não sabe assim que vai ter tanto interesse. Muita gente perguntando que queria participar, que queria assistir. Muito bacana isso. Isso deixa um sinal de que a gente tem que fazer mais eventos de pediatria, né? Porque o pessoal busca mesmo por esse conhecimento. Então, só tenho a agradecer a Vitória, a Vânia, a Ana Paula, né, por fazer esse evento aqui hoje. E eu já vou passar a palavra para a Vitória, é com vocês. Obrigada, gente. Um beijo. Ei, gente, boa noite. Oi. Bom, boa noite a todos. Eu autorizo a gravação das minhas participações aqui também. A nossa conversa de hoje vai ser sobre artrite idiopática juvenil de grau superficial. Então, a Vânia vai poder fazer a apresentação da aula com a participação da Ana Paula Sakamoto. Eu vou esperar terminar as apresentações dela para fazer algum comentário, tá? Então, podemos dar início de uma vez, por favor. E, aliás, muito obrigada às duas. Boa noite, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu sou a Vânia, reumatopediatra aqui em Juiz de Fora. E hoje, então, foi proposto a gente conversar sobre a IJ sistêmica. Deixa eu abrir aqui. Então, hoje o nosso assunto vai ser sobre artrite idiopática juvenil, a forma sistêmica. E começar colocando um caso clínico, né? A paciente KMRD, feminino, de 6 anos, ela abriu o quadro com febre diária, em torno de 39 graus, 3 picos diários, e aí por volta do D4 de febre, ela foi ao pronto atendimento, e aí quem viu pensou em amidalite, porque ela tinha uma hiperemia de orofaringe, ela tinha linfonodos cervicais, e aí começou a amoxicilina para esse tratamento da amidalite. Ela continuou com febre, e aí no 7º dia de evolução, ela começou a apresentar um rash. Voltou no pronto atendimento, e aí foi pensado em alergia à medicação. Foi suspensa a amoxicilina, foi feita uma dose de bezetacil e iniciado para ela um anti-histamínico e prednisolona oral por 5 dias. Ela continuou fazendo febre, continuou com esse rash, e aí ela começou a apresentar artrite nos 2 joelhos por volta do 12º dia de evolução da doença. E aí, com esse quadro todo, ela foi internada num primeiro hospital aqui na cidade, onde, pensando que isso tudo aconteceu no ano passado, pensaram em Covid para ela. Coletaram os exames, pensaram em Kawasaki-like para ela na ocasião, fizeram a dose da imunoglobulina, saiu o resultado Covid negativo, ela continuava com febre, continuava com rash, continuava com artrite. Ela foi transferida para um 2º hospital aqui na cidade, e aí desses a gente já tem os dados. Ela foi então para esse hospital no 16º dia de doença, a gente vê que ela ainda tinha uma anemia, não tinha leucocitose, não tinha plaquetose, mas ela tinha um aumento importante da atividade inflamatória. Nesse período que ela ficou no hospital, ela foi investigada pela infecto, foi avaliada pela hematologia, mas ela persistia piorando o seu estado geral. Ela mantinha febre, ela mantinha artrite, ela mantinha rash, ela começou a fazer um aumento do volume abdominal, aí foi feito um ultrassom para ela no dia 11, e aí viu que ela tinha hepatosplenomegalia. Junto com essa piora, ela também fez o eco, que aí já veio com derrame pericárdico. Ela tinha um de entrada que não tinha operação, e depois apareceu esse derrame. Eu coloquei um exemplo de transaminases que ela tinha aqui, que estavam normais, ela manteve transaminases normais durante todo o período, albumina em torno de 3,5, ácido úrico de 2,7, fator reumatoide negativo, FAN negativo, a urina não teve alteração, ela foi avaliada para os principais vírus, parvo, Epstein-Barr, citomegaloherpes, HIV, toxo, rubéola, e aí ela era tudo negativo, somente o citomegalo que ela tinha um IgG positivo. E aí a gente fica com essa informação, né? Que aí ela manteve, então, anemia,
no quadro dela e ela manteve alteração inflamatória. Bom, falando um pouco de artrite idiopática juvenil, ela é a principal doença reumatológica da infância, acomete principalmente sexo feminino e ela é marcada pela presença de artrite crônica. Além da artrite, ela pode ter manifestações extraarticulares, sendo a uveíte a principal delas. Ela tem uma prevalência no mundo que varia em torno de quase 4 para cada 400 casos em cada 100 mil crianças. Em 2016, 2017, nós fizemos um estudo lá em São Paulo e a gente viu que a prevalência na cidade de São Paulo era de 196 casos para cada 100 mil crianças, colocando como uma cidade, né? Se a gente estender para o Brasil, a gente não é tão raro assim a artrite. E é importante que a gente saiba reconhecer uma criança com artrite crônica. A gente sabe que, como não é comum as pessoas pensarem em artrite para criança, acontece um atraso nesse diagnóstico. E aí, num outro estudo que foi feito, esse já no estado de São Paulo, foi visto que as crianças levavam, em média, 1,4 anos, podendo chegar até 10 anos para que esse diagnóstico fosse feito. E a gente sabe que quanto mais precoce o diagnóstico, mais cedo começa o tratamento, menor as chances de sequelas. Mas como fazer esse diagnóstico? Existem, então, os critérios de classificação e diagnóstico. Os que a gente usa mais atualmente são os do ILAR. E ele coloca que para o diagnóstico de artrite, né, a IJ, na exclusão de outras doenças, a gente precisa ter o começo do início da doença até os 16 anos, a presença de artrite em pelo menos uma articulação com uma duração mínima de 6 semanas. Com isso, a gente consegue classificar a artrite nos seus primeiros 6 meses de evolução. Ela pode ser oligoarticular, polifator reumatoide positivo, polifator reumatoide negativo, psoriásica, artrite relacionada à entesite, a forma sistêmica e formas indiferenciadas, quando não preenche critério para nenhum dos outros tipos ou quando preenche critério para mais de uma categoria. Bom, hoje o nosso objeto é a forma sistêmica. A forma sistêmica ela foi descrita pela primeira vez em 1897, na Inglaterra, pelo Sir George Frederick Steele, né, esse simpático senhor, e aí a gente sabe que, por isso, em outras classificações, é conhecida também como doença de Steele. Mas hoje o que a gente mais fala é artrite idiopática juvenil, forma sistêmica. E a gente sabe que em torno de 10% de todas as AIJs, elas são dessa forma sistêmica. Mas, diferente das outras, óligo, poli, ela tem um predomínio de manifestações extraarticulares. E ela não vai ter marcador autoimune, ela não vai ter fama, não vai ter fator reumatoide, ela vai ter mais um perfil inflamatório, sendo até discutido se ela não seria uma doença autoinflamatória. Como que ela é classificada no ILAR? Bom, a gente precisa, então, da presença de artrite e a presença de febre por pelo menos 2 semanas, tendo pelo menos 3 dias consecutivos. Tem que ter isso acompanhado de pelo menos um dos seguintes abaixo. O racho evanescente, que é, então, esse racho salmão, que piora com a febre, mas ele pode piorar também com a atividade física, pode piorar também com banhos quentes. E aí, quando a febre, no caso, melhora, né, quando está no período afebril, ele pode sumir até completamente. Pode ter linfadenopatia, pode ter hepatosplenomegalia, pode ter serosite. E como acontece, então, a patogênese dessa doença? Não é sabido completamente como que acontece esse desenvolvimento inflamatório da IJ sistêmica, mas a gente sabe que acontece uma ativação da imunidade inata que vai levar à produção aberrante de citocinas pró-inflamatórias e vai levar a uma resposta imune adaptativa alterada, levando ao aumento da produção de linfócito T ativado, principalmente CD4, CD3 e CD8. Mas como que acontece essa ativação da imunidade inata? Bom, são descritos alguns fatores intrínsecos e extrínsecos ao organismo. As infecções virais são bem conhecidas por serem esse gatilho
da ativação da imunidade inata. E aí, vírus comuns que a gente vê na infância, rubéola, varicela, epovírus, coxsackie, o citomegalo, o Epstein-Barr, parainfluenza, influenza, adenovírus, hepatite B e C, eritrovírus e, quem sabe, um Covid aqui agora, né? Além das infecções virais, tem também alterações genéticas, mas não um gene específico. É descrito alterações de polimorfismo genético que vão fazer com que aumente a produção de interleucina 18, interleucina 6 e fator de inibição de macrófagos. Outra coisa que acontece é a presença de dano tecidual, lesão tecidual estéril, que vai levar a aumento de exposição de ácidos nucleicos, proteínas intracelulares e alguns componentes extracelulares da matriz. Bom, e isso vai levar à ativação da imunidade inata tanto para a IJ sistêmica quanto para outras doenças de caráter inflamatório. Por isso é tão difícil a gente conseguir separar uma da outra. Então, o que a gente tem? A gente tem, então, que os pumps e os dumps vão ativar esses PRRs. Do que eu estou falando? Pumps primeiro. Os pumps, eles são, então, padrões moleculares patogênicos, né? Eles estão relacionados a componentes microbianos, principalmente lipopolissacarídeos relacionados à membrana de bactérias gram-negativas ou a partículas virais. Os dumps são padrões moleculares associados a dano tecidual, entre eles o HMGB1, que está relacionado à apoptose e à necrose celular, estonas, proteínas intra- ou extracelulares, principalmente do grupo S100, que aí vai ser S100A8, S100A9, o complexo A8-9, que é a nossa calprotectina, a S100A12, o aumento de substância amiloide A e a exposição também de ácidos nucleicos, né, fragmentos de DNA ou de RNA. E o que são os PRRs? São as moléculas reconhecedoras de padrão. E aí a gente está falando principalmente de Toll-like receptors e os Nod-like receptors. Então, a gente tem ainda outros tipos de reconhecedores de molécula, mas os principais, essas de cima. Sendo que os Toll-like receptors, que são as mais descritas, principalmente a do tipo 4, são proteínas transmembranas que vão estar na superfície desses tipos celulares, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, as NK, mastócitos, linfócitos e células epiteliais. Então, estão bem espalhadas no nosso organismo. Então, recapitulando, aqueles pumps ou as moléculas dos dumps, elas vão reagir com as moléculas reconhecedoras desses padrões. De uma forma mais simplificada, a gente tem, então, que os pumps e os dumps vão interagir com os Toll-like receptors, principalmente os do tipo 4, levando ao aumento da transcrição de fatores que aumentam a expressão desses genes de via inflamatória. E aí vão levar à produção de citocinas inflamatórias. Nessa primeira via, a gente está falando de aumento de interleucinas, quimiocinas, moléculas de adesão e coestimuladores. Mas esse aumento de expressão de genes da via inflamatória também vai ativar a inflamação, principalmente via NLRP3. Vai levar ao aumento da produção de prointerleucina 1-beta. Junto com isso, a gente tem, então, que os Toll-like receptors e os inflamassomos, eles vão promover o aumento de lise celular dependente de caspase, e vai levar ao aumento da produção de interleucina 1-beta e interleucina 18, principalmente, e vai levar à exposição de mais daquelas moléculas de dano tecidual, que vão estar realimentando o estímulo dos Toll-like receptors, mantendo essa inflamação continuada. Num esquema mais bonitinho, a gente tem, então, que a lesão tecidual vai liberar aqui, né, os dumps, né, o HMGB1, moléculas de S100A8, S100A9, que vão ativar aqui o Toll-like receptor 4 e vai levar ao aumento da transcrição de moléculas inflamatórias, fazendo com que ocorra, então, o aumento da produção de interleucinas. Esses mesmos genes vão propiciar a ativação do NLRP3, ativando o inflammassomo e levando ao aumento da produção também de interleucina beta.
Nos endossomos, os ácidos nucleicos provenientes também da lesão tecidual, eles vão ativar outro tipo de Toll-like receptor, aí no caso 7, e vai também levar à ativação desses genes que vão levar também ao aumento da produção de interleucina e aumento da ativação da inflamação, aumento da produção de interleucina 1 beta. E qual que é o papel dessas interleucinas no nosso quadro clínico? Bom, a IJ sistêmica, ela tem basicamente duas fases. A gente tem uma fase inicial, que ela é marcada pelo seu caráter sistêmico, e aí principalmente predomínio da interleucina 1, a gente vai ter presença da febre, adenomegalia, racha, hepatosplenomegalia e a serosite. Mas essa criança, esse paciente com esse tipo de interleucina, ele pode evoluir para um tipo predominantemente articular, né? É uma fase mais tardia. E aí é uma artrite bem erosiva, bem agressiva, costuma ser bastante limitante. E aí nessa segunda fase, a gente tem aí o predomínio de interleucina 6 e interleucina 17. A gente tem também a presença do TNF, que aí ele vai estar presente de forma semelhante durante toda a evolução da doença. Com relação aos exames, a gente não tem, então, um exame específico que faça diagnóstico de artrite, né, de AIJ. Mas a gente vai perceber na AIJ sistêmica a presença de anemia, que pode ser hipomicro ou pode ser normonormo, leucocitose, plaquetose. A gente vai ter aí marcado, então, a presença de provas de fase aguda, o VHS, PCR, ferritina, LDH, vai estar tudo aumentado. Pode ter aumento de transaminases, mas é interessante a gente lembrar que não vai ter autoanticorpos, nem fator reumatoide, nem FAM. E a gente pode ter também aí a presença do dedímero. Lembrando, então, que a gente não tem teste diagnóstico para a IJ sistêmica, mas com os avanços moleculares, os avanços genéticos, a gente já tem alguns marcadores que podem ser melhores para marcar a atividade de doença. Principalmente a S100A12, a calprotectina e a interleucina 18. Aqui eu só consigo fazer a calprotectina, né? Mas em alguns países as outras já podem ser utilizadas. Bom, era isso que eu queria falar nessa primeira parte do nosso encontro hoje. Passar a palavra para a doutora Maria Vitória de novo. Ótima exposição sua. Você abordou uma questão interessante, que é essas evoluções da patogênese e a semelhança disso com as provas com as doenças, as síndromes autoinflamatórias. Eu vou deixar a Ana Paula fazer a participação dela, eu vou entrar mais no final, tá? Ana, por favor, a palavra é sua. Tá joia. Bom, gente, vamos dar seguimento, então. Todo mundo enxerga direitinho? Tá ótimo. Bom, gente, então, dando prosseguimento, né, eu vou falar, então, depois da ótima exposição da Vânia, falando da parte imunológica, né, da semelhança tão grande da artrite idiopática juvenil na forma sistêmica com as doenças autoinflamatórias, eu vou falar um pouquinho de diagnóstico diferencial e de tratamento. Então, pensando, né, na IJ em si, né, como a Vânia falou, é o diagnóstico de exclusão, né? A gente não tem um marcador específico para diagnóstico da doença. Então, a gente precisa, principalmente, né, excluir os outros confundidores. E, no caso da IJ, esse diagnóstico diferencial é muito extenso, né? Então, lembrar, né, de doenças aí de causa inflamatória, né, entre elas o lúpus sempre, né, outras vasculites, como a doença de Kawasaki, a poliarterite nodosa, a arterite de Takayasu, lembrar também da doença inflamatória intestinal, que pode cursar com quadro de artrite, um quadro febril associado, né, nem sempre tem história intestinal de diarreia, a gente vê muita criança também com história de constipação, outras doenças hematológicas, né, que podem cursar com artrite crônica, né, na verdade, simular uma artrite crônica, né, como a doença falciforme, hemofilia,
as doenças autoinflamatórias em si, doenças neoplásicas, né, na faixa etária pediátrica, as leucemias, principalmente a leucemia linfóide aguda, as infecções sempre, né, a chikungunya, mas como a Vânia falou também, será que pensando aí numa IJ sistêmica, o COVID associado, né, e outras doenças, como um trauma, um corpo estranho, causando uma artrite mais crônica, ativação macrofágica, a doença de Castleman, né, que é um diagnóstico diferencial bem importante aí para a IJ sistêmica, mas pensando em IJ sistêmica mesmo, as doenças autoinflamatórias, a leucemia, que é sempre, né, é um diagnóstico diferencial muito importante, e a ativação macrofágica, que também pode acontecer num quadro de IJ sistêmica. Então, lembrar, nas crianças, né, aqui a gente faz essa brincadeira dos círculos, mas é para vocês verem, né, a frequência maior é sempre, né, das infecções, a gente sempre inclui as causas infecciosas, que vão ser a grande maioria aí das doenças febris na pediatria, mas também lembrar das doenças inflamatórias, neoplásicas, às vezes algumas doenças metabólicas, reações medicamentosas, e muitas vezes esses quadros de febre prolongada podem evoluir sem diagnóstico e melhorarem, né, por si só. Quando a gente exclui essas outras causas, aí a gente pensaria mais realmente em doenças inflamatórias. E é como a Vânia falou, né, pensar, né, num lúpus eritematoso sistêmico, às vezes também com quadro articular envolvido, uma IJ, às vezes num outro subtipo, às vezes um quadro poliarticular com muita atividade, pode ter alguns picos mais isolados de febre, vasculite, Takayasu também, IBC, são quadros e Kawasaki, são quadros que cursam com muita febre, lembrar das síndromes autoinflamatórias, né, entre elas aí a febre familiar do Mediterrâneo, TRAPS, Sincanomídia, entre outras. E nessa intersecção entre, né, doenças inflamatórias e as síndromes autoinflamatórias, a IJ sistêmica está aí entre elas, né, como a Vânia nos explicou tão bem. Esse é um estudo também que a gente fez na Unifesp, né, onde a gente tentou diferenciar as manifestações clínicas e as alterações laboratoriais em relação, né, comparando a artrite idiopática juvenil com a leucemia linfoblástica aguda. A gente viu, né, cruzando esses pacientes, aí foi um estudo retrospectivo de revisão de prontuários, mas a gente viu, né, que a leucemia, né, acontece em uma idade um pouquinho mais acima, né, que a IJ sistêmica, é um pouco mais precoce, e os sintomas mais associados à leucemia foram de dor musculoesquelética, perda de peso, hepatomegalia, histórias de hemorragia, citopenias e aumento de DHL. Então, realmente, né, é um quadro muito parecido com a artrite idiopática juvenil na forma sistêmica, às vezes até com ativação macrofágica, né? Então, falar um pouquinho também da síndrome de ativação macrofágica, vocês também, né, têm essa complicação em algumas doenças reumatológicas também dos adultos, mas na faixa pediátrica a gente vê com mais frequência, né? Uma complicação rara e bem grave, né? Tem mortalidade elevada de mais ou menos 30%. Entre as doenças reumáticas, as mais frequentes, né, são associações, né, com a IJ sistêmica, o lúpus e o Kawasaki, né, de início rápido, né, tem sinais e sintomas semelhantes à IJ sistêmica, e a gente fica geralmente no começo do quadro entre, né, é realmente uma atividade da IJ sistêmica, é um quadro infeccioso associado, e por isso a dificuldade em se diagnosticar. Esse é um slide bem legal que mostra os sintomas mais comuns, né? Então, é uma criança que cursa, né, com adenomegalia, pode apresentar disfunção hepática, o rash, hepatosplenomegalia, o quadro febril. Além disso, uma evolução mais grave, né, como coagulopatia, outras manifestações aí que demonstram pior prognóstico são hiponatremia, aumento de triglicérides, diminuição de fibrinogênio, uma pancitopenia, aumento assim, um aumento mais importante de ferritina, quando comparado à IJ sistêmica, ferritinas de 1000 para cima, mas
um PCR elevado, mais uma diminuição de VHS. Isso diferencia bastante, né, a ativação macrofágica da IJ sistêmica. E também o rebaixamento neurológico. E o diagnóstico padrão ouro é sempre o achado de medula óssea, né? E por que esse quadro se assemelha muito à IJ sistêmica? A IJ sistêmica vai também apresentar esse quadro de adenomegalia, esse rash, né? Como a Vânia também apresentou, o quadro de esplenomegalia e o quadro febril, né? Realmente, a gente vai, né? O rebaixamento neurológico, a coagulopatia, a pancitopenia falam mais a favor mesmo de ativação macrofágica, né? Uma plaquetose, leucócitos altos falam mais a favor de IJ sistêmica. E nós temos os critérios diagnósticos, né, do Euler Printo. Então, eles consideram, né, em paciente com febre, na suspeita, ou já que tem um diagnóstico de IJ comprovados, eles têm um diagnóstico de ativação macrofágica. Se eles têm uma ferritina alterada, né, elevada, mais 2 achados, ou de plaquetopenia, ou aumento no TGO, ou aumento de triglicérides, ou redução do fibrinogênio, tá? Tendo ferritina, mais 2 desses achados, você pode fazer o diagnóstico de ativação macrofágica na artrite idiopática juvenil sistêmica. Tá? Lembrar que esses critérios são para IJ sistêmica, tá? A gente tem outros critérios também para lúpus, tá? E os critérios para ativação macrofágica mesmo em outras doenças, né? Que é a linfohistiocytose primária. E, além disso, lembrar também sempre, né, ainda mais agora, em síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é a SIMP, né? Em português e em inglês a gente chama como MISC, né? É uma síndrome inflamatória grave, né? Vai ter associação temporal com infecção pelo SARS-CoV-2 ou COVID-19, né? Tanto pode ser por PCR como por antígeno, sorologia ou até um contato mesmo com alguém doente, né? Ele vai apresentar características clínicas e laboratoriais semelhantes à doença de Kawasaki e ativação macrofágica, mas o que a gente está vendo aqui acomete crianças maiores, geralmente aí com idade de 9 até 19 anos, e também comparadas a crianças com doença de Kawasaki ou ativação macrofágica, elas cursam com maior envolvimento cardíaco, principalmente em relação à miocardite. Aí eu coloquei, né, os critérios, né, de ativação macrofágica. A gente vê que diferem entre né, a Sociedade Britânica, o CDC americano e a Organização Mundial da Saúde. Os critérios que a gente utiliza aí mais frequentemente são os do CDC, né, que ele é muito mais sensível, muito mais específico. Tá? E aí ele fala realmente, né, nessa parte da relação causal com a COVID, né, qualquer comprovação ou até exposição, né, de até 4 semanas ele considera como uma exposição positiva, e com alteração laboratorial muito exuberante, né, aumento de VHS, PCR, fibrinogênio, procalcitonina, D-dímero, ferritina, DHL, interleucina 6, né, associados aí a um quadro, né, de penia, de linfopenia, neutrofilia e queda de albumina. E como a gente vai tratar esses pacientes, né? Isso vai depender muito de caso a caso. E também, né, da disponibilidade aí das medicações em cada serviço, né? Mas entre eles engloba aí a gama-globulina como primeira opção de tratamento, pode ser associado a metilprednisolona EV, né, na dose de 1 a 2 miligramas por quilo. Em doenças refratárias, pode fazer o esquema de pulsoterapia, né? E o guideline americano da CR fala em anakinra, né, que é uma medicação que a gente não tem disponível. Uma opção ao anakinra seria o tocilizumab, né, anti-interleucina 6. E falar um pouquinho da COVID em pediatria. A gente ouve falar na síndrome multissistêmica, mas a gente sabe que acontece numa proporção muito pequena dos pacientes, né? Então, lembrar que a porcentagem e a frequência de hospitalização é muito maior na criança e o risco de morte é muito pequeno quando comparado
a população adulta, né? Então, realmente é um quadro mais raro, infelizmente mais grave, mas graças a Deus é mais raro em crianças. E aqui a gente coloca o algoritmo de tratamento da IJ sistêmica, né? Então, a gente sabe que é um quadro de artrite com sintomas sistêmicos, a gente divide o tratamento de acordo mesmo com a manifestação clínica do paciente. Em pacientes que têm esses sintomas sistêmicos de febre, rache e serosites, mas sem artrite, a gente inicia com anti-inflamatório não hormonal, o anti-inflamatório de escolha indometacina, que responde muito bem nesses casos, associados a corticoide, tanto por via endovenosa como também por pulsoterapia, e o corticoide oral, né? Na melhora desses sintomas, a gente reduz o corticoide gradativamente, na não resposta à gama-globulina, tá? Na resposta da gama-globulina, a gente mantém, reduzindo o corticoide, uma opção para esses quadros sistêmicos seria a ciclosporina, né? Na não melhora, a gente realmente também inicia a ciclosporina. Na melhora, a gente mantém, né, com a ciclosporina sempre, reduzindo o corticoide. E na não melhora, os guidelines americanos falam em anti-interleucina 1, principalmente um anakinra, que a gente vê uma melhora mais rápida e uma meia-vida também mais rápida. Então, na não resposta, é mais fácil da gente também trocar a medicação. Aqui no Brasil, a gente usa o tocilizumab. Já nos casos dos pacientes com sintomas sistêmicos e com artrite, a gente também inicia primeiro a indometacina, né, o anti-inflamatório não hormonal, os corticosteroides, e na evolução, né, inicia metotrexate e ciclosporina, às vezes até associado. Na melhora, a gente mantém os DMARDs, na não melhora, a gente inicia o tocilizumab. Já em pacientes sem sintomas sistêmicos e só com artrite, a gente já inicia o metotrexate, já que não tem sintomas sistêmicos, né? Na melhora, a gente mantém com a medicação. Na não resposta, outra opção seria aumentar o metotrexate, né, na dose máxima, ou às vezes associação com leflunomide. Na não resposta, um anti-TNF, né? Se for só o quadro mesmo articular, a gente sabe que tem uma boa resposta, ou o tocilizumab nos casos refratários, ao anti-TNF e o tocilizumab, uma opção seria o abatacept. E aí falar, então, um pouco de tratamento aqui no Brasil, né? Então, o anti-inflamatório é usado nos sistêmicos, aí, principalmente nos quadros febris, né, com rache. O corticoide oral também, quase sempre a primeira escolha, né, no início do tratamento. O metotrexate, mais usado nos quadros articulares, né, isolados, e a ciclosporina a gente pode usar tanto na ativação macrofágica, como também nos quadros de sintomas sistêmicos. Mas, na grande maioria das vezes, o paciente vai precisar de uma medicação biológica, né, ou o TNF, ou o tocilizumab para o quadro mais articular, ou o tocilizumab para um quadro mais sistêmico também. Aqui são os guidelines americanos para o tratamento, e aí a gente mostra a dosagem, né, das medicações que a gente usa. A prednisona a gente faz no máximo 60 miligramas por dia, lembrar sempre pelo menor período possível, né, para evitar os eventos adversos. Na necessidade de uso de metilprednisolona, a gente faz no máximo 1 grama dia. Nesses casos de IJ sistêmica, a gente ainda não está fazendo a minipulso, tá? A minipulso aí de 500 miligramas por dose de corticóide, a gente faz mais para os pacientes com lúpus. O metotrexate também a gente acaba usando, né, de meio a 1 miligrama por quilo dose. Lembrar que, às vezes, esses pacientes, né, com a IJ sistêmica têm as transaminases um pouco mais elevadas, como a Vânia falou, a gente acaba fazendo uma dose um pouquinho menor, mas numa boa resposta, ou às vezes num quadro isolado articular, a gente pode chegar a doses maiores, às vezes de até 40 miligramas por dose. A ciclosporina também é o imunomodulador bem utilizado. Aqui tem as doses também, né, dos anti-interleucina 1, que a gente usa pouco, a gente não tem disponível
no Brasil, né, exceto pelo canakinumab, que é liberado pela Anvisa, mas no SUS a gente ainda não tem disponível, e a dose do tocilizumab. Lembrando que para a IJ sistêmica muda um pouquinho a dose, a cada 2 semanas, tá? Diferente da artrite poliarticular ou também da artrite reumatoide, né, que é a cada 4 semanas. E a dose também varia de acordo com o peso. Então, para menorzinhos, a gente usa uma dose maior, e para os maiores de 30 quilos, a gente usa 8 miligramas quilodose. Em relação aos anti-inflamatórios, então, esses são os que a gente, né, os liberados pela Anvisa para faixa etária pediátrica, mas o que a gente acaba usando mais, tanto na IJ sistêmica, como também nas outras RJ, são esses 3, né, o naproxeno, ibuprofeno e indomethacina. O naproxeno a gente usa mais para os quadros articulares, às vezes criança que não tolera o comprimidinho, a gente faz o ibuprofeno em gotas, né, ou solução, e nos casos de IJ sistêmica, a indomethacina. Já em relação à indicação do corticoide, então, são os quadros de ativação mais sistêmica mesmo, né, como controle da febre, uma serosite, quadros de anemia mais resistentes, mais refratários e ativação macrofágica, né? Tanto via oral como pulsoterapia. Lembrar sempre, então, na menor dose, pelo menor tempo possível, para evitar os efeitos adversos, principalmente aí o Cushing, a catarata, a osteoporose, né? Mas lembrar também do glaucoma, hipertensão, né? A alterações metabólicas que o corticoide pode gerar. E também coloquei aqui para vocês, né, os medicamentos, os imunobiológicos que a gente usa em pediatria. Comparados a vocês adultos, a gente tem uma lista um pouco mais restrita, né? Esses todos são os liberados pelo FDA, mas no Brasil a gente tem, né, de liberação da Anvisa em relação aos anti-TNFs, o infliximab, Intercept e adalimumab, o canakinumab é liberado, mas não disponível no SUS, o tocilizumab, a pata e Itux. Em relação ao Goli, o cetolizumab e os anti-JAK, eles ainda estão em estudo, né? A gente participa até de alguns testes clínicos com essas 4 medicações. Mas em IJ sistêmica, a escolha é o tocilizumab, né? Para quadros sistêmicos e também para os quadros com evolução articular. E lembrar sempre do impacto, né? Muitos pais, muitos pacientes nunca imaginam que a criança tem um quadro de artrite crônica, né? Então, impactam muito no dia a dia, na qualidade de vida deles. Mas a gente tem que pensar a longo prazo, né? Um paciente que vai ter vai ter anos de vida, vai ter o emprego, vai estudar, vai fazer o vestibular, então eles têm que conviver com isso, né? Então, sempre uma fisioterapia precoce para não perder a função, avaliar, né, a dor, o sono, o nível de fadiga, lembrar que os pacientes podem remitir, né, principalmente os pacientes com uma evolução mais sistêmica, alguns deles têm um quadro mais autolimitado e evoluem muito bem. Lógico que os quadros de pior prognóstico, como a Vânia falou, são os que cursam com quadro de poliartrite, mais recorrentes, às vezes mais resistentes ao tratamento, e por isso aí a remissão é muito variável, né, de 23% até 76%. Uma palhinha também nova que eu coloquei é sobre a atualização aí dos critérios novos de IJ, né? Tem o documento do Printo de 2019, que eles ainda classificam a IJ sistêmica como uma artrite, tá? Ainda preferem não colocar no grupo das autoinflamatórias. O que muda é mais mesmo essa coisa dos critérios, né? O da artrite, principalmente. Então, a artrite passa a ser um critério isolado, não é um critério mandatório. O mandatório é só a febre, mas para fazer o diagnóstico, o paciente teria que ter 2 critérios maiores, então, tem que ter rash e artrite, ou um maior e 2 menores, né? Os menores são adenomegalia, hepatospleno, serosite, artralgia, né, quando não há artrite, e leucocitose com neutrofilia, tá? Mas são ainda sugestões de uma nova classificação, né? Isso ainda não foi definido.
A gente esperava aí que no ACR ou no nosso congresso de reumatopediatria eles fossem falar um pouco mais dessa nova classificação, mas ainda a gente não tem novas notícias em relação a isso. Então, ainda continua a mesma classificação do ILAR que a Vânia falou, tá, gente? E agora eu passo para a Vânia de novo para ela falar para a gente o desfecho do caso clínico que ela nos apresentou, tá, gente? Vou parar um pouquinho aqui a apresentação para a Vânia. Pode ir. Só resumindo o caso, a gente teve, então, essa criança com 27 dias de febre, com rache, com artrite, com hepatosplenomegalia, com derrame pericárdico, que fez anemia, que fez aumento de provas de fase aguda. E aí, na exclusão de outras doenças, ela não teve a onco, né, a hemato excluiu leucemia, a gente excluiu outras causas infecciosas para ela, então a gente fechou ela como tendo a IJ sistêmica. A gente pulsou ela com metilprednisolona e começamos a indometacina para ela. Quando terminou a pulso, a gente deixou o corticoide oral. Ela ainda fazia uns escapes de artrite. Ela tinha uma artrite que ficava ali uma semana, aí na outra consulta não tinha, aí depois passava a ter de novo. Aí a gente colocou o metotrexato e aí ela melhorou 100%. Né? Ela veio essa semana passada agora para consulta de novo e ela está maravilhosa só com metotrexate ainda. Deixar a Vitória agora fazer os comentários. Obrigada, viu? Já vou agradecer de antemão as duas aulas excelentes e também o comentário da Vitória. Com você, Vitória. Gente, muito obrigada. As aulas foram ótimas mesmo. A turma que vai fazer prova para reumatopediatria prestou muita atenção na aula da Vânia. Vocês têm que aprender o que são pompos da ampliação, os moderadores. Muita coisa para vocês aprenderem. Antigamente, os nossos fantasmas era só a leucemia para o diagnóstico diferencial das EJ sistêmica. Hoje, a gente tem esse mundo de síndrome autoinflamatória e agora o COVID junto para poder interferir na nossa evolução. O caso que a Vânia apresentou foi muito interessante pelo seguinte, o diagnóstico feito rapidamente e a criança não apresentou melhora no primeiro instante quando usou corticoide, nem quando usou imunoglobulina. Ela manteve ainda no primeiro instante a febre e isso rendeu aí até mais de um mês depois. A gente precisa ficar atento a isso. Isso nos ajuda no diagnóstico diferencial das doenças de Kawasaki e do COVID, que são formas de doença muito mais agudas do que uma EJ sistêmica, e nos orienta melhor nessa resposta na orientação do tratamento dela. Chama atenção que, às vezes, a doença EJ sistêmica, ela sozinha interfere no ritmo de desenvolvimento e crescimento da criança. Então, a criança pode chegar para a gente com atraso de crescimento, por conta da intensidade da atividade inflamatória que acontece. E isso vai ser mais comprometido ainda na necessidade do corticoide. Eu acredito que isso vai sair e a IJ sistêmica vai mudar para síndrome autoinflamatória, as características genéticas já vão se mostrando e a semelhança com a patogênese da síndrome autoinflamatória é muito evidente. Então, eu acho que isso não saiu ainda por uma questão de chegar no acordo, mas o caminho natural é esse mesmo. A gente tem que aprender a lidar com calprotectina. Nós, reumatologistas, só aprendemos sobre calprotectina, eu falo por mim, agora nessa época de Covid, mas a gente precisa pedir mais vezes a calprotectina para poder acompanhar essa evolução de doença. Sobre tratamento, duas questões. A Ana Paula, sua aula foi ótima, mas só uma pincelada aqui. As doses de tocilizumab, repetindo o que a Ana falou, para as crianças menores a dose é maior, para IJ sistêmico o intervalo é menor. Então, às vezes, a gente fica na cabeça que a criança menor, a dose menor. Não, criança menor, dose 12 mg por quilo com intervalo menor. Não existe espaço para hidroxicloroquina no tratamento de AIJ de maneira geral, principalmente para IJ sistêmica. E
Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar aqui. Eu tenho muito a agradecer a vocês, acho que a gente tem muito que aprender ainda e que, na medida que o pessoal for assimilando esse reconhecimento de doença, o diagnóstico vai sendo feito mais precocemente e a resposta, como a Vânia pôde observar, pode ser completa. Então, as crianças podem entrar em remissão se a gente conseguir rapidamente o diagnóstico e o tratamento deles. Muitíssimo obrigada, gente. Eu acho que deve ter alguma pergunta. Eu não abri o chat aqui. Mariana, tem espaço para pergunta? Tem. Quem quiser fazer uma pergunta aí, pode abrir o microfone e falar. E a gente já está chegando no horário. Tem uma visita aqui, gente, desculpa. Visita bem-vinda, sempre. E aí a gente tem tempo para uma ou duas perguntas, mas vamos deixar o pessoal aí envolvido. Felipe, vai lá, Felipe, você vai ter que fazer uma. Acho que o Carlos quer fazer uma pergunta também. Felipe, eu acho que, assim, né, você está com a pressão da prova, né? E realmente é muito difícil isso aí. Você tem que explorar ao máximo essas pessoas brilhantes que nos presentearam com essas aulas, a Maria Vitória, né? A dúvida que eu tenho é justamente no papel da calprotectina, porque muitas vezes a gente inicia o tratamento precocemente, as crianças estão acometidas e a gente acaba iniciando. E aí, até que ponto, né, o início do tratamento pode interferir nesses resultados aí da calprotectina? A calprotectina, ela está relacionada com a atividade de doença. Então, conforme, se a criança tiver com uma fase inflamatória muito exacerbada, ela vai estar aumentada. E aí, conforme ela vai melhorando do quadro, seja ele mesmo articular ou sistêmico, ela vai tender à normalidade. Então, é por isso que ele ajuda mesmo a gente ver a atividade de doença. Para o diagnóstico, não, porque pode estar presente em outras doenças, como doença inflamatória intestinal. Então, para o diagnóstico, não ajuda tanto. Mas para a evolução da doença, aí ajuda. Carlos, uma utilidade muito boa também para a calprotectina é também para diferenciar a ativação macrofágica da atividade da IJ sistêmica. Ela vai estar mais elevada na atividade da IJ sistêmica do que na ativação macrofágica. Então, esse é um parâmetro também muito bom. Ok, muito obrigado. Agora é sua vez, Felipe. Você não tem escapatória, não. Olha só, na verdade, eu não vou perguntar nada, não. Não que eu não tenha dúvida, pelo contrário. Tem todas nesse momento, né? Estou aqui na reta final para a prova, que daqui a um mês, e a Vitória sabe do desespero, a Vitória sabe do tanto que eu estou, né, com isso na cabeça, sabe? Eu só queria parabenizar as duas pela aula, achei sensacional essa questão da AIJ sistêmica ser visto como uma doença autoinflamatória. É uma coisa que uma conversa que eu já tive com a Vitória várias vezes, parece que está ficando mais claro. Né? A gente tem essa participação cada vez maior da imunidade inata, as próprias interleucinas envolvidas, o NLRP2. Então, são coisas que a gente vê, né, associada às doenças autoinflamatórias também. Talvez isso vai significar para a gente, lá na frente, uma mudança no tratamento, até numa identificação de algum gene que possa estar associado à IJ sistêmica, né? Mas espero que isso não aconteça nesse mês, senão vai acabar com a minha prova. Então, deixa mais para frente, né? Mais uma vez, parabéns para vocês, gente. Bacana demais. Boa noite, Isabela falando. Eu queria fazer um comentário também, porque eu não consegui assistir a aula toda, mas eu peguei essa parte final e eu vi vocês comentando da calprotectina e me lembrou de um caso que eu tive de um paciente que é uma IJ sistêmica, já com diagnóstico de longa data, e esse menino me fez uma calprotectina de 2.000 num contexto de febre e de uma síndrome consumptiva, e a gente ficou pensando em doença inflamatória intestinal. Ele chegou a fazer colonoscopia, enterotomografia, enfim, está acompanhando hoje em dia com a gastro, mas os exames dele foram todos normais. E esse menino melhorou só com o tratamento, eu acho que ele usa Abatacept, e aí ele melhorou desse quadro sistêmico e a calprotectina dele
melhorou, assim, completamente. E aí ele vai fazendo esses episódios de oscilação dessa calprotectina. E até então eu não sabia dessa associação com a atividade da doença com a atividade sistêmica, né, da IJ. E ele tem, inclusive, um irmão com doença inflamatória intestinal. Claro que, sim, eu não vou parar de pensar nisso, vai ficar me assombrando essa doença inflamatória intestinal, mas eu achei muito interessante isso, sim, e ver isso na nossa prática clínica. Muito bem, Mariana, a palavra é sua. Beleza, pessoal, realmente dúvidas muito pertinentes. Eu acho que a pediatria é tão difícil que tem muita gente que nem tem dúvida, né? Porque aquilo que você não sabe, você não consegue nem ter dúvidas. Mas queria dar os parabéns para as meninas, aulas excelentes, brilhantes e super pontuais, o que é incrível, assim, a gente tem um objetivo mesmo de manter a esquina de 1 hora, né, justamente para as pessoas aproveitarem o máximo, mas também conseguirem conciliar com outras funções da noite. Então, parabéns, sensacional, brilhantes, agradeço de coração. As três, né, os comentários da Vitória são sempre excelentes também. E a Sociedade Mineira só tem a agradecer. Eu falo que é isso que deixa a gente mais forte, é a participação de todo mundo, cada um contribuindo com aquilo que sabe, com aquilo que domina, e o objetivo é esse, é uma discussão rica, uma discussão leve, que todo mundo tem o direito de abrir o microfone e falar, e assim a gente cresce e se fortalece juntos. Então, só queria agradecer mesmo, dar mais uma vez os parabéns pelo aniversário da Vitória, e se ninguém mais quiser falar nada, a gente encerra o evento. Boa noite a todos, minha gente. Obrigada a vocês. Boa noite, Obrigada, pessoal. Boa noite, Mariana. Parabéns Obrigada pelas pelo aulas. convite. Obrigada, Boa meninas. noite, pessoal. Obrigado. Obrigada, a gente que agradece. Obrigada mesmo. Os mais velhos, Mariana, então eu vou deixar o Carlos começar.